Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar o QR Code com todas as nossas mídias para quem quiser entrar em contato, seguir o canal, deixar um like, passar para outras pessoas, para quem quiser nos assistir. E nós vamos de novo conversar e hoje sobre um tema muito legal, que é sexualidade. Uma coisa que a gente já tinha trazido pouca coisa aqui na visão da nossa psicóloga, mas hoje nós estamos aqui com a doutora Viviane para falar um pouco mais sobre sexologia e algumas outras coisas sobre sexologia. Doutora, se apresente. Quem é você, Viviane Dias? Sou doutora Viviane Dias, biomédica esteta, estou graduando em fisioterapia, sexóloga e trabalho especialmente com estética íntima, masculina e feminina. É uma coisa diferente, não é sempre que a gente encontra alguém que trabalha com isso ou está sendo mais comum do que eu acho que está. Na verdade, doutor, primeiro quero agradecer o convite. Claro. Desculpa, né? Passou despercebido. Eu quero agradecer o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre todo esse universo, né? Que ele não é uma coisa que tem que ficar escondida mesmo, não. Verdade. É igual o senhor virou e falou, né? Tem poucos profissionais que demandam nessa área. Eu não sei se tem poucos ou a gente sabe pouco. Sabe aquela coisa que ainda está talvez um pouco escondida, um pouco velada? É isso que eu queria entender, também, então. O que você vê? Isso. Desde o ano passado, a estética íntima ela deu esse avanço. Né? É claro que existe muito tabus ainda, né? Principalmente para o homem, chegar até um consultório para poder fazer uma área nessa parte genitália. Então, assim, ainda mais fazer com uma mulher. Perfeito. Então, eu acho que ainda há um pouco de tabu, mas a gente vem quebrando isso ao longo de várias coisas que vem acontecendo, principalmente nas redes sociais. Mas você sabe que você está falando isso, mas eu já tinha ouvido falar, nós até estávamos conversando um pouco antes, sobre algumas cirurgias íntimas femininas. Sim. Né? E tudo que eu tinha, inclusive, ouvido falar sobre cirurgia íntima masculina estava muito mais relacionada àquelas próteses de pênis, à impotência sexual, do que a estética propriamente dita. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal, porque eu não fazia a menor ideia de que existia algo nesse sentido. Mas, então, antes disso, me fala uma coisa, como é que você começou com isso? É bem interessante porque, assim, a gente quer sair da faculdade e eu saí para poder fazer o quê? Orofacial, trabalhar com harmonização facial. Então, a demanda era para essa. Quando eu fui para a minha parte de especialização, na área que eu estava fazendo as especializações, pós-graduação, tinha um módulo de estética íntima. Eu falei, gente, bem novo e muito tabu. Porque, assim, eu falei com a turma era de 70 mulheres. Não, tá doido, ninguém vai fazer isso. Eu falei, pois bem, eu quero ir para essa área. Legal. E aí eu já comecei a mudar o meu rumo da parte que era facial para a parte íntima. É claro que no início não foi fácil. Até porque, como que eu ia falar sobre esse assunto? Entendi. Né? Como é que um homem ia poder me indicar como profissional? Fiz o pênis com a doutora, imagina. Né? Isso é bem difícil, porque ele quer ficar ali no anonimato, ele não quer que todo mundo saiba, fiz um preenchimento íntimo. Não, hoje está mais aberto isso. Eu tenho pacientes que falam, tá? Mandam grupos, mas são poucos, não são muitos, eu sei que isso não é uma demanda. Eu acho que talvez se crie a demanda em grupos de pessoas que têm passam pela mesma situação. Também. Eu vejo isso na obesidade, por exemplo. Tem grupos que nós conhecemos de cirurgia bariátrica, tem grupos que falam muito mais abertamente. Nós passamos por isso lá no início dos anos 2000, ali talvez até 2007, 2008, onde as pessoas até tinham vergonha de falar que tinham feito uma cirurgia bariátrica, que tinham ido buscar e coisas do tipo. Quando hoje, logicamente, está um pouco mais falado, mas nós passamos bastante por isso. Mas eu acho que a hora que você começa a ter grupos, começa a ter pessoas passando pela mesma dor, pela mesma dificuldade, eu acho que é ali que aumenta tudo isso. E isso é muito legal, porque, assim, como o senhor mesmo falou da parte íntima feminina, da ninfoplastia, que é um dos procedimentos que eu faço no consultório, só que a demanda que eu faço, ela não é na cirurgia. Né? Eu faço no laser. E qual a diferença? Quando a gente vai para um centro cirúrgico, a paciente, ela tem que seguir todo um protocolo, né? Ela vai
é anestesia, vai é ser um pós, ela é tem uma operada, recuperação. a recuperação é diferente. Perfeito. Até o acabamento da linfoplastia, quando ela é feita cirurgicamente, é diferente. Até porque com o laser eu posso ir em partes que não pode ser feito com bisturi ou com um laser que é em corte, né? Então a gente sabe o que a gente consegue trabalhar, porque o laser ele não vai numa camada muito profunda. Perfeito. Então, assim, falando da linfoplastia, eu vejo as mulheres procurando mais trabalhar essa área genitália também, procurando mais trabalhar essa parte que vai ficando flácida, mulher pós-menopausa, mulher que tem filhos, que já tiveram filhos, que a gente vê que vai perdendo a elasticidade da vulva, o colágeno. Então, assim, eu vejo uma demanda muito grande que não tinha antes para a área íntima feminina. E você começou na feminina ou na masculina? A demanda, eu pensei o seguinte, vamos para o feminino, né? Mas entendi. a minha demanda é muito maior no masculino. Eu tenho muitas pacientes femininas, mas assim, se eu for falar para o senhor assim, hoje eu trabalho em Vitória, que eu atendo lá, São Paulo, minha agenda é sempre muito cheia, e também Goiânia. Então, assim, todos praticamente são masculinos. Perfeito. Eu tenho... As minhas femininas são quem? As esposas dos meus pacientes, que acabam vindo e fazendo um tratamento também. Entendi. E que fica, assim, excepcional, porque os dois fazem a harmonização. Então, aí eu tenho essa feminina que veio, às vezes, com ele na consulta, participou do procedimento, porque eu tenho essa interação do casal. A maioria dos pacientes que me procuram são pacientes casados, ou pacientes que têm uma parceria e vêm junto. Então, é muito legal essa interação do casal. E me fala uma coisa. Entre o homem e a mulher, vamos começar por aqui. Você me falou que você também estuda sexologia. Sim. Existe diferença da dor, do que é a dor do homem e do que é a dor da mulher? Ou você acha que é a mesma coisa? Não. Não é, porque assim, o homem ele é condicionado, né? Se ele tem... eu vejo traumas, às vezes, de infância. Tipo concordo. assim, tá lá com os próprios irmãos, né? Porque o pênis do rapazinho, do irmãozinho é maior, ou porque a própria mãe falou num comentário ou outro, ou a tia, enfim... E isso fica no subconsciente desse paciente que cresce com esse trauma, sabe? Então, ele vai vir no meu consultório, ele vai sentar e ele vai me relatar exatamente isso. Doutora, eu não entendo por que o meu irmão tem pênis maior que o meu. Lá atrás, eu era chacota, né? E no meio dos meus primos, eu tinha um pênis pequeno. Isso me criou um transtorno. Não sei, eu tenho um trauma, eu não consigo ficar nu de frente da minha parceria, eu não consigo usar uma sunga de praia, eu tenho vergonha da minha área genital. Então, isso já vem desde muito cedo. Não é uma coisa que, agora aflorou depois de uma certa idade. Normalmente, não. então, é uma coisa que vem ali da infância, vem ali da adolescência. Exatamente. Esse tipo de coisa. E você acha que, igual todo mundo fala, que isso tem a ver com a pornografia, com essa pornografia mais cedo? Você consegue correlacionar com isso? Nós estamos falando aqui do homem. Sim, sim. Sim, porque eles se espelham muito nessa questão. Eu sempre falo com o meu paciente, o artista pornô que está ali tem toda uma performance. Ele tem aplicação de medicação, né, diretamente ali no pênis. Que ninguém lembra disso. Ninguém lembra. Ele toma medicação para ficar ereto ali tantas horas. E tem um jogo de iluminação, tem todo um processo. Então, assim, aquele pênis ali nem sempre é aquilo ali que ele está olhando. Perfeito. E, às vezes, ele vai, sim, olhar para aquele homem que está ali num filme pornô e vai imaginar assim, não tem por que eu ter um pênis tão pequeno. E são pouquíssimos, porque a média brasileira, a gente sabe que não existe aquele tamanho de pênis. Então, é um jogo de luz, é um jogo de cenas. Então, é muito difícil. Esse paciente, muitas das vezes, ele vai, sim, querer se comparar e tem essa percepção. Perfeito. E você acha que o maior... Agora, vamos entrar no trauma, né? Você acha que o maior trauma que você vê nos pacientes é tamanho ou grossura, o alargamento? Olha, o tamanho é sempre muito mais... eu falo assim, vem com a dor do tamanho. Eles acham que eles querem... eles podem ter um tamanho que a gente sabe o seguinte... A formação do pênis, até os 18 anos, o que tinha que formar, formou. Depois... Eu até falo
para os meus pacientes que têm filhos homens. Procure levar os seus filhos no médico urologista para ver a medição, se está de acordo com o tamanho da idade, porque ainda dá para tratar. Dá para fazer reposição hormonal, dá para resolver. Agora, depois não dá mais. Então, assim, o tamanho está formado, acabou. Mas, com certeza, eles vão chegar no meu consultório, eles vão querer mudar o tamanho. E eu sou muito clara, o procedimento estético não muda tamanho de pênis. A gente melhora a grossura. Eu tenho muitos pacientes que vêm por esse incômodo, porque acha fino. Aí tudo bem. Aí eu já consigo dar um trabalho, realizar um trabalho de maestria, assim, aquele trabalho que eu quero mesmo entregar para esse paciente, Perfeito. Que é exatamente o quê? O engrossamento. Porque o ácido hialurônico, ele vai trazer o volume. Principalmente no homem que já tem uma idade pós 40 anos, que a gente sabe que vem o envelhecimento. Você acha que o envelhecimento, então, ele vai afinando? Afinando, ele vai trazendo atrofia, retração, né? Então, vai perdendo ali coxim, perde colágeno, perde elastina. Então, tudo isso, o tecido ele vai contraindo, ele vai diminuindo. Perfeito. Então, a hora que a gente entra com a estética, seja ela com ácido hialurônico, seja a estética regenerativa, seja bioestimuladores de colágeno, tudo isso vai melhorar essa área. E tem riscos a longo prazo, tem risco a curto prazo? Como você enxerga isso? É muito boa essa pergunta, doutor, sabe? Porque isso eu sempre recebo nas minhas plataformas e as pessoas sempre perguntam assim, mas não tem risco? Vai me colocar um produto no meu corpo? Porque você sabe que até então, eu já ouvi lá, estou falando dos anos 2000. Sim, sim. Eu lembro de ter visto uma reportagem de um doido no Rio Grande do Sul que aplicava picada de agulha, picada de abelha no pênis para causar reação inflamatória e aumentar os corpos cavernosos para ganhar grossura. Então, assim, gente que tentou aplicar silicone de tudo que é jeito possível. Óleos industriais. Um monte PMMA. Perfeito. Um monte de bobagem para tentar ganhar tamanho. O que você faz não tem nada a ver com isso. Não. Então, qual o nosso grau de segurança agora? Aí a gente fala de óleos industriais, industrializados, PMMA, gordura do próprio corpo. O que tudo isso pode acontecer? O PMMA o nosso corpo não tem. Perfeito. É um polimetilmetacrilato. O que acontece? Seu corpo vai receber esse produto, uma hora ele vai rejeitar. E aí são inflamações recorrentes até uma perda do seu membro, porque vai ter que sair, vai ter que ir para um centro cirúrgico para poder retirar esse produto. Perfeito. E é muito sério. Então, assim, é claro que existem médicos que fazem aplicação de PMMA no corpo. Né? Isso aí não é... não é proibitivo pela Anvisa. A Anvisa não proíbe. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal mas exagera na área estética, em muitas coisas. Exatamente. Na área estética, em algumas regiões, não é permitido. Principalmente nessa área genital. E aí a gente vai falar de óleos industrializados. Também pode trazer sérios riscos. A gordura do corpo. Muitos profissionais tiram ali do pubis e faz a aplicação no pênis para trazer o engrossamento. O que não fica legal? A gordura, uma vez colocada, ela não tem como ser moldada. Perfeito. Ela vai ficar de um jeito e eu não vou conseguir trabalhar. E ela pode ser absorvida ou não, porque ela é gordura. Ela vai ser absorvida, mas muito lentamente, diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico nós já temos nas nossas extremidades do corpo. Né? Nas células, enfim. Então, é um produto biocompatível e seguro. Isso já nos dá a garantia de aplicação, porque ao mesmo tempo que eu coloco, eu posso retirar com uma enzima. Então, isso é uma coisa que o paciente vai sentir segurança. Então, se eu não gostei do procedimento, eu posso retirar? Com certeza. Eu vou com a hialuronidase, que é uma enzima que eu trabalho para poder fazer o quê? A absorção desse ácido. Entendi. Então, agora eu quero saber uma outra coisa. Dói? Não, porque... Agora vamos lá. Dói ou não dói? Gente, Já sei, você vai falar em mim, não, mas eu quero saber... Mas eu falo para todo mundo e as pessoas não acreditam. Eu não estou acreditando. Já vamos começar que eu também não estou acreditando. A agulha de... Doutor, você trabalha com cirurgia. Sei. A agulha de insulina. Aquela agulha já senti dor. Já está doendo, eu tenho certeza que eu já estou com dor. Olha, não tem dor. Não é indolor. Eu falo mesmo, porque eu tenho... Gente, porque eu não posso mostrar, eu juro. Se eu pudesse mostrar, eu mostrava. Meu paciente roncando na hora do procedimento. Entendi. Você não sente nada. Porque a partir do momento que eu faço aqueles 2 pontinhos anestésicos, que são 2 pontinhos anestésicos... Sim, na base. E a quantidade de lidocaína é muito pouquinha, então não precisa uma quantidade muito grande. É aquela picadinha. Acabou. Ali, acabou.
Não sente mais nada, porque depois que eu entro com a cânula, ela não vai causar nenhum desconforto para o paciente, até porque o produto que eu aplico, ele tem lidocaína. Então, ele vai entrando e vai o quê? Retroinjetando e vai dando esse conforto para o paciente. É difícil de falar, porque assim, na área íntima, né? Vou lá espetar com a agulha e não vai sentir nada. É difícil, né? Tem pacientes meus que já chegam nervosos. E é impressionante que eles falam assim, nossa, eu já estou aqui nervoso, suando frio, passando mal, não sei o quê. Aí deita. Aí eu começo a conversar, eu vou trocando ideia, eu vou quebrando esse gelo para poder ele ficar mais tranquilo. Aí, depois que ele acaba o procedimento, ele fala assim, nossa, doutora, eu nunca me senti tão leve, tão tranquilo. E posterior, você fez o procedimento. Então, quanto tempo para ele recuperar? Primeiro porque, assim, não precisa de repouso. Certo, perfeito. Nós estamos falando de cirurgia, né? Okay. É um procedimento minimamente invasivo. Porque você faz ali, você pode trabalhar, ter uma vida normal. E relação sexual? É isso aí. 7 dias, pelo menos. Tem profissionais que falam 4. Eu prefiro segurar 7 dias. Perfeito. Por quê? Primeiro que eu faço esse furinho em cima, tem que fechar. Okay. Aí tem pacientes meus que vão lá e tem relação no outro dia. Aí é um problemão. Complica, já tive né? pacientes... Até porque tem infecção, exatamente. Não podemos fazer aí isso. É isso. Okay. Enfim, já passei por essas situações de pacientes terem tido infecção porque não respeitou esses 7 dias. Okay. Então, assim, são 7 dias, tem que acomodar o ácido, tem que massagear o pênis. Por quê? Porque tem que massagear, porque o ácido que eu trabalho é denso, é grosso. Então, Perfeito. tem que massagear para homogeneizar na camada. Tá? Então, assim, não tem que ficar repouso. É 48 horas sem atividade física, vida que segue, só mesmo a atividade sexual que eu peço para segurar esse tempinho. Tá. E no obeso, você vê maior dificuldade? Porque, assim, um grande problema da obesidade é que depois de um tempo, ela vai quase que desaparecendo com o pênis, né? Sim. Muitas vezes, não desaparecendo, mas... ela vai retraindo, né? Por causa todo aquele coxinho capa de gordura, esse tipo de coisa. Você trabalha com obesos ou você trabalha com o paciente que foi obeso e hoje está magro? Já tive os dois. Tá. Já tive o pós-bariátrico, que já chegou ali, né? Que contou toda a história, que estava bem e queria fazer o preenchimento, porque já passou por todo aquele processo, né? Que estava mais com a proporção corporal maior, fez a bariátrica, já estava no processo e foi ao consultório porque queria melhorar essa área genital, já que ele estava naquele, né, estava todo bonitão, saradão, já tinha feito tudo que tinha que fazer, agora é a hora de trabalhar o meu rapaz. E já tive também pacientes, tenho pacientes, inclusive, que são mais obesos e que realmente o procedimento não fica igual a um paciente que não tem gordura naquela parte pubiana, que não tem essa proporção corporal, né? Porque o obeso, ou quem tem essa proporção na parte do púbis ali, o pênis, ele entra todo. Perfeito. Ele encolhe todo. E eu já falei com esses pacientes meus, já deleguei até outros profissionais, porque não é da minha capacitação, o quê? A entrar em um tratamento, em um regime, fazer um tratamento mais específico. Por quê? É nessa hora que a gente tem que ter os colegas, né? Para delegar esses pacientes a outros profissionais, porque nem tudo eu vou conseguir fazer. E você indicaria, ou você indica para eles procurarem como se fosse uma lipoaspiração nessa área? Também. Porque você sabe que uma das coisas que a gente vê muito, porque tem pós-operatórios, a gente acaba operando o paciente às vezes por outras razões, e o paciente às vezes ele passa por abdominoplastia posterior a uma bariátrica, e eu diria que talvez a maior parte dos meus colegas que eu vi fazer essas abdominoplastia pós-bariátrica, ele acaba fazendo aquela linha, trazendo esse abdômen para baixo, eles lipam para cima e fica aquele monte de gordura localizado justamente ali acima do pubis. Ou seja, é raro os que lipam para baixo. Que faz um trabalho bacana, né? Não, eu diria que não só o trabalho bacana. Eu diria que não só o trabalho bacana, mas eu ouvi uma vez, e posso estar errado, porque eu ouvi isso apenas de um cirurgião plástico, que eles tendem a não lipar para baixo, porque se você descola para baixo, o líquido ele acaba descendo e formando um edema, um seroma, um seroma ali naquela região. Então, eles preferem fazer como se fosse num segundo tempo, depois da recuperação. O que acontece? Assim, quando o paciente ele é muito obeso, uma lipo nem vai resolver ali. Sim, não, com certeza. Tem que fazer tudo. Agora, quando ele tem só a parte
pubiana ali, até falo com ele, sim, para poder procurar, mas o paciente que ele vai até o consultório, ele nem quer passar por cirurgia. Entendi. Muito dificilmente esse paciente meu, que vai procurar um procedimento estético, ele quer fazer alguma cirurgia. Ele prefere até entrar no Mounjaro da vida ou fazer um outro tipo de tratamento para poder diminuir essa proporção corporal e diminuir essa parte dessa gordura ali, sabendo que nem sempre essa gordura no pubis ela é eliminada tão facilmente como o corpo todo, né? A gente sabe que o corpo é mais fácil do que essa parte ali que se concentra. Eu tenho homens magros que têm gordura localizada ali. Quando tem pouca gordura, eu até falo, indicação é fazer uma lipo ficaria legal. Agora, a técnica específica eu nem sei te dizer, doutor, porque assim já não me compete, né? Como é que fica a parte, se é para cima, se é né? para baixo, né? Assim, a forma que fica melhor, eu não tenho como te falar nesse momento, mas assim, eu sempre falo, se tem coragem de fazer um tipo de cirurgia, é uma cirurgia legal para fazer, que fica bacana, vai trazer ali, tirar só essa gordura, vai ficar legal, mas quando o paciente tem pouca gordura, porque a gente tem que saber a camada de gordura que está ali. Né? Eu pego ali e vejo a camada, se tiver uma camada muito grande, tem que entrar no processo. Né? Nessa estética, você consegue ganhar quanto de grosso? 2, 3 centímetros, 1 centímetro? Você tem uma noção média disso? Eu tenho um paciente que tem 18 centímetros de circunferência hoje. Ele tinha 10. É bastante. Mas isso não foi feito de uma vez só. Tá. É um paciente recorrente. O que é um paciente recorrente? Ele sempre está no meu consultório fazendo um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho. Só que a anatomia dele compete eu colocar essa quantidade. Okay. Então, a gente vai fazendo o quê? Vai aumentando o diâmetro gradativamente dentro de sessões espaçadas. Não adianta ele chegar e falar assim, eu quero sair de 10 e entrar em 8 hoje, 18. Eu quero chegar em 18 centímetros hoje, ou 16. Não vai dar certo. Tá. Porque, assim, em uma sessão, eu consigo dar ali para um paciente uns 3 centímetros, 2,5, tá? E aí, ok, é dentro do que a gente consegue. E tem pacientes que eu nem consigo isso, não. Se for uma camada muito justinha, se o pênis for bem justinho, eu não consigo também trazer um diâmetro tão grande numa primeira sessão. E você, por exemplo, foi lá, fez o tratamento. Existe uma recorrência? Porque normalmente os ácidos hialurônicos, com o passar dos anos, vai voltando. Então, você reindica fazer uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos? Como é que você reindica o tratamento? O nosso corpo... A manutenção, né? Isso. O nosso corpo vai absorver, né? Porque é igual o Botox, o nosso corpo absorve. Só que os meus pacientes não esperam 1 ano, não, doutor. Eles voltam antes. Tá. Eles voltam antes. Por quê? Quem fez não vai ficar mais sem o ácido. Entendi. Porque como o paciente se olha no espelho, é diferente. Melhora. Hoje mesmo, a esposa estava junto com o meu paciente, né? A esposa dele. Falou assim, doutora, é outro pênis, não tem mais pele. Ele ficou mais esticadinho, mais robusto, o pênis está mais para fora. Perfeito. A qualidade da pele melhora e o corpo vai absorvendo gradativamente. Então, meu paciente volta ali. Eu tenho paciente que volta de 4 em 4 meses. Tem paciente que volta de 6 em 6. E tem aqueles que voltam de ano em ano. Né? Só que o ácido vai estar bem menor. E você acha que isso, então, também tem a ver com a manutenção da relação sexual? Nossa, mãe. Você acha que muito mais psicológico? Não. Ou por qualquer... Não acho que é psicológico. Eu sei que eu já vi alguns profissionais que falam que isso é psicológico, que não influencia na relação sexual. Eu tenho casos de pacientes e de áudios de pacientes que eles me mandam. O quanto que isso impactou na vida dele sexual, com a esposa, com a parceria. Como que isso melhorou. Perfeito. Eu faço por mim, gente. O meu parceiro eu preenchi. Desculpa, eu tive que falar aqui, em rede nacional. Ele eu preenchi. E assim, eu vejo o quanto que melhorou na hora H. Porque, querendo ou não, a vagina da mulher, né? A vagina da mulher, aquela parte onde que os 5 centímetros da entrada ali no canal. Perfeito. Tem elasticidade e é onde que a mulher sente prazer. Ok. Se o pênis é fino demais... Ele não passa ali. Vai passar e vai... Agora, se preenche todo ele aqui e tem esse atrito... Está mais justinho. Perfeito. Né? Falando do homem, tirando a obesidade, quais outros fatores você condicionaria para uma piora dessa estética? E quais desses fatores seriam preventivos? Você falar assim, olha, você é um garoto jovem, você quer se prevenir de alguma coisa, ou de ter... Teria alguma coisa a ser feita como maneira preventiva disso?
Ou você não consegue Não, ver não. dessa maneira? Assim, o que acontece? Na parte da estética... Isso, porque a obesidade é um fator, nós já conversamos, é um fator causador, muitas vezes, Exatamente. de alguns problemas. Mais alguma coisa é causadora de problema? O envelhecimento, todo homem vai passar por ele. Perfeito. Aí, o que a gente consegue trabalhar com a estética? A parte da estética regenerativa. Ok. O que é estética regenerativa, então? É exatamente essa estética de começar a fazer um trabalho antes do envelhecimento acontecer. Que é trabalhar... É igual a Botox. Quando você aplica Botox no rosto... Uma pessoa que aplica Botox com 19 anos de idade para se proteger. Então, 19 anos é muito cedo ainda para a gente poder trabalhar. Perfeito. A partir dos 20, 25, 28, que eu vejo que o homem começa a ter mais relação sexual, né? Começa a usar mais a ferramenta. Se bem que hoje estão usando muito cedo, né? Então nem posso dizer, nem sei. Mas ao mesmo não tempo tem também. Idade. Mas os dados aí mostram que a geração de 20 anos é a que menos usa. É isso que eu ia falar. É a que menos usa. Eu ia falar agora. Em todos os tempos. Eu ia falar agora, então... porque eu tenho pacientes meus, 60 anos, que são tão ativos, mais ativos do que pacientes meus que têm problema de ereção e têm 29 anos. Oh, louco. Por quê? Porque é isso aqui que funciona, sim, né? com Então, certeza. o paciente que tem problema, não é questão da idade, é questão da atividade, é a questão da ansiedade, é a questão do estresse. É o que causa a disfunção. Que a gente sabe que o que vai acometer disfunção é exatamente o quê? O ambiente, a vida dele, o estresse, tudo isso, né? A comida, o sono que não dorme, não tem uma noite bem dormida, tudo isso pode ocasionar. Ok. Então, eu vou sair um pouco da estética, só para a gente dar uma palhinha aqui, porque eu acho que isso está sendo uma conversa bastante atual. O que você considera vício em pornografia? Você consegue correlacionar? O que você... Viviane chama de vício em pornografia. Aquele paciente, por exemplo, aquele homem que só consegue ter relação, principalmente se ele estiver assistindo um filme pornô, ou tendo toda essa performance para poder chegar na hora H. Muitos pacientes, eles relatam para mim assim, que eles não têm prazer com a parceria, mas têm prazer com... outras pessoas que não sejam do relacionamento, garotas de programa, enfim. Por quê? Eles fantasiam toda essa situação que não consegue fantasiar, às vezes, com a parceria dentro de casa. Por vergonha, por querer fazer funcionar de uma forma diferente, porque tem muitos casamentos tradicionalistas e que o homem não quer sair um pouquinho dessa bolha. Então, a questão da pornografia é exatamente usando toda essa performance e só conseguir chegar ali... tendo todo esse processo, né? E o vício também vício. Tem muitos pacientes que me perguntam assim, o que é vício? Vício no sexo, né? O paciente que é viciado em sexo. O paciente viciado em sexo é muito difícil da gente ter no consultório, até porque isso é uma condição que não é uma condição tão, como é que eu falo? De receber mesmo, né? Porque é aquele paciente, aquele homem que não consegue ficar sem ter relação sexual durante o dia umas 4, 5 vezes. É muita coisa. E muitas das vezes a parceria não consegue acompanhar o ritmo dele. Então, ele busca fora. Então, isso é normal de ter? Não. Eu não tenho pacientes assim. Né? Então, assim, esse homem é um homem que tem vício e que ele não consegue se satisfazer, às vezes, nem com a parceria e nem com essa quantidade que ele precisa dessa quantidade. E, às vezes, a pessoa que está do lado dele não vai conseguir estar no mesmo ritmo. Porque as pessoas não conseguem estar nesse mesmo ritmo, principalmente se está no dia a dia, se está trabalhando, se tem toda essa funcionalidade. Principalmente a mulher, né? Que tem... Uma mulher pode ser viciada em pornografia ou você diria que isso é algo relacionado ao homem? Não, apenas? Pode também. Porque não é tão comum não é ou tão não comum. É tão falado. Não, né? não Porque é tão comum. Acho que muita da colocação hoje da pornografia é em cima de crianças, né? Adolescentes ali que estão começando cedo demais hoje a ter acesso a isso. E o adulto jovem. O adulto, né? também. E assim, é uma questão que assim, não é só do homem. A gente sabe que é mulher, é homem, e a gente vê isso muito cedo nas redes sociais, na internet. A gente até viu um caso do Felca, né, que é um
um influenciador ali, que ele, né, desmascarou várias redes aí, várias coisas de crianças trabalhando com essa parte pornográfica, de assédio, de dancinhas, de um monte de coisa, né? Então, sexualização isso sexualização, então isso já vem... Perfeito. A gente já vê isso nas redes sociais, a gente vê isso em crianças. Imagina em adultos que a gente nem vê isso. Mães mostrando as crianças, e a gente vê exibindo em vários grupos. Então, a gente vê isso, às vezes, dentro de casa, né? Infelizmente. É difícil, né? É, muito difícil. Então, vamos voltar para a tua área. Então, vamos falar agora da mulher, porque nós falamos até agora do homem. O que você vê, em primeiro lugar, de diferença da mulher em relação ao homem que te busca para fazer estética? Eu já tive Porque a mulher é diferente. Eu já tive vários casos de mulheres, assim, mulheres que vieram com desconforto. Desconforto, assim, na parte estética e de sentir dor. Né? Eu tenho vários casos. Dor durante a relação sexual. Durante a relação, durante andar de bicicleta, por exemplo, colocar uma calcinha de renda, porque, querendo ou não, se a mulher tem aqueles pequenos lábios muito para fora, que é a parte da ninfoplastia, ela vai sentir desconforto, até porque fica roçando aquela pele na outra e machuca. Então, ela sente, sim, desconforto. Esse é um caso de uma paciente, de uma mulher que vem procurar porque quer melhorar esse desconforto. Ok. Outro é porque ela foi maltratada pelo parceiro. Ok, machucou. Não. Foi maltratada verbalmente. Ok. Eu tive uma senhora de 60 anos que ela passou a vida toda ouvindo desaforos. Isso é uma história até triste, assim, ouvindo desaforos do parceiro. Ela chegou a chorar no dia do atendimento, né? Porque eu pego um espelhinho, eu mostro para ela, tá vendo? Aqui ela falou, não quero ver. Eu ouvi isso a vida toda do meu parceiro, que eu tinha a pepeca feia, que ele tinha nojo. E eu fiquei com ele casada esse tempo todo, agora ele é falecido. E hoje eu consigo ter uma outra pessoa, mas eu quero que você me ajude. Porque eu não quero ter mais essa pele. Eu quero ter outro homem, mas eu só vou ter relação com ele depois que eu melhorar isso. Aí ela veio me procurar. É muito pesado de você demais da conta. De você ouvir uma história dessa, de que ela tinha um parceiro de muitos anos e ela via toda vez que ia ter relação ou que eles brigavam e falava alguma ofensa dessa forma. E aí, quando ela veio falar comigo, ela chorou. Ela falou, não, doutora, eu não quero ver nada. Não me mostra. Eu já sei como é que é. E eu acho que isso é muito importante, porque talvez tem muita gente que está sofrendo em casa, com a dor em casa, e não sabe que tem como ser ajudada. Né? Sim. Porque tem muita gente que acha que isso vai ficar daquele jeito, tanto do homem quanto da mulher, pro resto da vida. Pro resto da vida, que não tem solução, né? Perfeito. E que às vezes guarda isso e que não tem, às vezes não conversa com a parceria, né? Que não fala e que também tem vergonha, né? Eu tenho paciente que não, homem e mulher, que não tira a roupa, se não tiver a luz apagada. Só tira a roupa para ter relação. Eu tive um rapaz que eu atendi até em Nova Friburgo. Ele veio fazer o procedimento dele. Ele me relatou assim: tem 7 anos que eu estou casado com essa minha esposa. Só que eu não tenho coragem de tirar a roupa para ela. Eu só tiro se a luz estiver apagada. Então, eu quero fazer a harmonização porque eu preciso ter um volume. Eu não consigo. Eu acho feio, eu acho pequeno. E eu vejo que ela vai, às vezes, para a praia. Eu não sei, doutora, talvez é da minha cabeça. Mas olha como é que o homem já começa a criar as coisas. Sim. Eu já começo a imaginar ela olhando para outros homens. Pode ser que ela nem esteja olhando, mas eu começo imaginando ela olhando para outros homens. Porque ele tem esse trauma de um pênis pequeno e que não consegue ter relação com a esposa. E a esposa? Você não acha que ele tem muito mais o trauma por causa do ato da relação e no momento da relação ele achar que ele não gera prazer? Porque o problema maior não é nem o tamanho, nem a finura. Eu acho que é muito mais o trauma de você achar que você não conseguiu dar prazer para outra pessoa. Nem sempre, doutor. Você acha? Nem sempre. Eles acham, muitas das vezes eles vêm com o pênis no tamanho de uma média normal. Ok. E eles acham que o pênis é pequeno. Meu pênis é pequeno. Aí eu falo assim, não é pequeno. Vamos falar da média. Vamos medir o seu pênis. Okay. Você já mediu em estado de ereção? Já. Deu tanto. Falei, então não é pequeno. Okay. Você está dentro da média. Porque assim, às vezes eles querem um tamanho de 23, de 19... Mas para a África do Sul, né, gente? Nasce de novo, né? Tá. E voltando para a mulher, porque você falou do primeiro paciente, que é essa mulher que tem um incômodo. O que mais você vê na mulher que te leva a mulher ao teu consultório? Olha, Você começou me falando que eram mulheres que foram porque o marido foi. Foi por então acabou indo. Foi por conta disso. Vai porque tem um incômodo, porque
A mulher também, quando ela vai envelhecendo, envelhece também a parte íntima. Certo. Não é só o rosto. Eu falo que a carcaça toda envelhece. Perfeito. E a parte íntima, ela fica flácida. A vulva externa fica murchinha, fica triste. Eu falo assim, fica murchinha, fica triste. Ok. E quando a gente faz todo esse trabalho, a gente melhora essa qualidade de pele, a vascularização também melhora. A mulher sente mais sensibilidade na hora da relação sexual. Tem a parte íntima, que é com laser interno, que melhora também essa mulher que tem mais flacidez. Na parte do útero, só que essa parte eu faço muito pouco, porque tem que ter tem que estar com uma máquina disponível, aqui em São Paulo eu não tenho, para poder fazer esse laser interno, que dá essa contração e melhora muitas mulheres que até têm escape, né? Incontinência urinária, escape, porque pós-menopausa, principalmente, que a gente sabe que acomete essas mulheres. Então, também é um procedimento que é feito esteticamente. Não precisa de cirurgia. Isso é muito bom também. Né? Não precisa ir para uma cirurgia que é muito mais traumática, às vezes, Sim, do que... e melhora muito bem. Mas, assim, a maior demanda da mulher hoje, principalmente que vem no meu consultório, é por conta dos pequenos lábios. Certo. E esses pequenos lábios... Ah, doutora, tem umas que me perguntam assim, será que é porque... Já teve paciente, o marido, né? Ela fez a consulta, porque ela tinha essa queixa, e ele depois, no procedimento dele, veio perguntar, você pode me responder uma coisa? Aqueles pequenos lábios que a minha esposa tem, é porque ela já teve vários parceiros? Puxa. E não é. Não é. Não tem nada a ver, não tem correlação nenhuma. Ah, porque teve vários parceiros, ou porque teve vários filhos, não tem nada a ver. É uma parte, ou é genético, ou é hormonal. Mas um parto natural, ele pode causar machucado a isso? De uma maneira a longo prazo que você tenha que tratar? Não tem a ver, não tem correlação do parto ter relação com esses pequenos lábios ficar mais expostos ou maiores. Perfeito. Isso é a parte hormonal dessa mulher, né? Okay. Mulheres que tomam hormônios mesmo, elas têm a predisposição de aumentar esses pequenos lábios. Ok, isso é uma verdade. Também, até a parte do clítoris, que também aumenta, né? A gente vê que aumenta um pouco, fica maior, mas a parte... genética também. Às vezes tem a mãe, tem a irmã, aí a gente sabe que também geneticamente pode ter essa correlação. E tem algum cuidado que a mulher possa tomar durante também, dali dos 20 para o envelhecimento dela, para evitar isso, que transforme isso numa coisa, ou é começar a fazer harmonizações mais precocemente? Eu acho assim, a parte da estética íntima é sempre bom, a parte hoje falando da regenerativa, porque a regenerativa é exatamente o quê? Regenerar células mortas, melhorar colágeno, toda essa parte é onde que elas vão perdendo elastina ou não, porque quando a gente fala dessa parte regenerativa, a gente trabalha de fora para dentro. É com ativos, que é o PDRN, que é o sêmen do salmão, extraído do sêmen do salmão, são ativos que melhora o exossomos, PN e vários outros que a gente vai estimulando, hidratando essa pele. Então, trazer essa hidratação quanto antes, para que lá na frente ela não esteja com essa pepeca tão flacidinha. Mas isso vai acontecer? Vai porque ela perde coxinha de gordura ali naquela região. Perde colágeno. Então, querendo ou não, ela vai ter que fazer automaticamente. E também a mulher que já entrou na menopausa, ela também tem mais frouxidão. Não adianta, porque vai ficar flácida. Tudo isso vai acometer. Então, assim, querendo ou não, ela vai ter que fazer também um trabalho lá na frente. Mas se vier fazer antes só a parte regenerativa, não sair bioestimulando, até porque nem todas as mulheres vão poder ficar trabalhando o tempo todo ali, preenchendo essa parte da pepeca, porque ela vai ter volume. Certo. Né? Claro que tem, sobressalvo que tem. Eu tenho pacientes novinhas que não têm a gordurazinha na vulva, porque sempre foi magrinha. E tem desejo de querer fazer o quê? Colocar um pouquinho de preenchimento para ficar um pouquinho mais harmônico. Aí, a gente vai preencher. Eu tenho uma paciente que tem 20 e poucos anos, novinha, sempre foi magrinho. E ela se incomoda. Certo. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e trabalha exatamente o ácido hialurônico. Ela não tem flacidez, então eu não vou trabalhar a parte do bioestimulador de colágeno, porque o bioestimulador vai trabalhar a flacidez. Então eu faço o quê? Só preencho para trazer o volumezinho que ela não tem. Mas isso é genético, é dela. Ela não perdeu isso. Então é diferente. Então ela pode harmonizar, trazer ela mais bonitinha e E aí a gente vai seguindo com esse protocolo, né? Porque o corpo vai absorvendo o ácido também. Perfeito.
2 perguntas. Nós falamos de dor no homem. E na mulher, como é que fica? Porque você não tem tantos, só 2 pontinhos para anestesiar. E aí? Não, e eu sei que vocês gostam de dor, né? Porque vocês fazem depilações, umas coisas muito mais dolorosas, mas dói, machuca. Não, é o mesmo pontinho de anestésico que eu faço no homem, eu vou fazer na mulher. Tá. Então eu faço. É claro, se o homem tem uma unidade muito grande, eu posso fazer até 2 mais no meio e 2 mais perto da base, né? Agora da mulher sempre mais em cima para poder descer com o produto. Então é a mesma sensação de dor, de picadinha, ela vai receber e o homem também. Okay. Porque a estética regenerativa não sente dor nenhuma. O microagulhamento não causa dor. Né? O que dói mesmo é aonde que a gente faz a injeção para poder fazer a aplicação. Fora isso, depois não tem dor. E o pós também é tranquilo. Né? É diferente do homem, a mulher não precisa ficar sem relação sexual. Olha, isso no preenchimento. Tá. Agora, né, na linfoplastia, tem que ficar pelo menos uns 15 dias. Sem ter relação. Porque eu faço uma retração de pele. Perfeito. Eu queimo essa pele, né? Eu retraio. Então, ela vai sentir muito mais sensibilidade. Então, com certeza, ela não vai conseguir ter relação sexual. Agora, o preenchimento com 2 dias ela já pode ter relação, diferente do homem. E na mulher obesa, o que você vê? O que é possível fazer? Então, se você acha que a mulher obesa também precisa perder peso antes de mexer, não precisa, como você enxerga isso? Na mulher obesa, o que elas vêm me relatar algumas das vezes? Eu tenho esse capô muito alto. Entendi. Então, aí ela é uma reclamação muito recorrente de uma mulher que tem obesidade, que tem uma proporção corporal maior. Então, aí ela já é indicação para poder fazer uma lipo nessa parte. Eu não faço, mas sim. Aí, muitas das vezes, ela pode ter, ela nunca vai ter essa parte da vulva magrinha. A maioria delas está bem cheinha, né? Por conta da proporção, aí vai todo, né? Mas aí essa parte que incomoda muito elas é exatamente do capuzinho alto. Perfeito. Então, elas querem fazer como é que fala? Essa lipoaspiração, trabalhar essa parte ali. Mas se ela já tem a parte dos pequenos lábios para fora, ela pode fazer, mesmo sendo obesa. Porque aí a parte da linfoplastia não tem nada a ver, que são peles em excesso. E normalmente a obesidade ela vai acumular muito mais nos grandes lábios do que nos pequenos lábios. Sim. Perfeito? Nos pequenos lábios é só pele frouxa. Exato. E ela pode então ter uma sensação de que ela não tem o problema porque os grandes lábios estão um pouco mais inchados com gordura. Também. E ela só vai enxergar isso na hora que ela perder peso? Pode ser. Pode ser. No ato, por exemplo, nós que mexemos com cirurgia bariátrica, fizemos a cirurgia bariátrica. Você recomendaria também esses autocuidados já nesse momento que está emagrecendo? Ou você começaria a mexer com essa paciente só depois que ela emagrecer? Não, já acho que poderia entrar. Já começar logo. Sabe por quê? Porque você já vai trabalhando essa pele que vai ficando flacidinha. Entendi. Porque você vai perder essa gordura, o que é a tendência da pele? Ela murchar. Murchar. Inclusive, porque ela perde a fibra colágena fica esticada, né? Ela precisa ser estimulada para que ela tenha. É isso aí. Aí entraria, exatamente, já entraria com o quê? O bioestimulador. Para poder trabalhar essa parte íntima e fazendo a parte da estética regenerativa juntamente com o bioestimulador. Sensacional. E aí, quando ela chegar a perder tudo que ela, né, que está dentro do protocolo, né, no caso o senhor demanda para essa paciente, ela já vai estar com o colágeno todo já reestruturado. Legal. Porque já começou a fazer o tratamento. E você acha que, em termos de... Nós falamos da vergonha do homem, do trauma do homem vindo ali, nós falamos também do trauma de uma mulher. Você acha que muitas mulheres têm vergonha por causa da formação da vagina? Tem mulheres que não ligam. Certo. Né? E tem mulheres que têm muita vergonha. Você diria que a maioria tem? Porque eu acho que o homem mais do que a mulher. Sim, perfeito. Até porque... É uma coisa mais para homem. Fora, né? É mais. Não, e é uma coisa do homem. Sim. O homem é comparativo. Sim, é aquilo ali. O homem ele vê aquilo como ele não sai da quinta série. Não sai da quinta série. Obrigada. Não sai da quinta série. Agora a mulher não. A mulher ela tem a questão muito mais do desconforto do que talvez a questão de achar que é feia. Às vezes ela nunca olhou com esse olhar. Perfeito. Né? Mas, assim, às vezes é mais um desconforto, principalmente se tem muito excesso de pele. Então, elas vêm por conta de um desconforto. Muitas das vezes, elas vêm porque a parceria falou, aí ela se incomodou, aí ela vem por conta de uma dor, porque ela ouviu do parceiro,
talvez nunca tinha ouvido isso e o parceiro relatou isso. Isso acontece numa separação. Eu tive paciente que separou do esposo. As brigas hoje de divórcio são traumáticas. Né? Então, 15 anos de casado, tinha 4 filhos, e ela veio me procurar. Ela falou assim, quero trabalhar essa parte genital. E eu sempre pergunto, primeira coisa que eu pergunto, por que você está procurando? O porquê que você vem fazer estética íntima? Qual é a sua dor? O que te incomoda? Porque eu tenho que entender esse paciente. Eu não tenho que só fazer uma harmonização, eu tenho que entender qual é a causa. Até porque senão você pode trabalhar uma coisa que não está coerente e não vai trazer o resultado que ele quer. Exatamente. Exato. Então pode ser um problema. Se você não tem a dor, você não começa. Eu não sei. Pode ter um problema maior que só estética. Então eu tenho que saber o que é essa causa. Perfeito. Aí ela veio falar assim, não, eu estava num relacionamento, estou em processo de separação e eu ouvi coisas, desaforos que eu nunca ouvi em toda a minha vida, de casado com 4 filhos com esse homem, e ele me relatou exatamente que eu tinha a pepeca mais feia que ele já tinha visto na vida e que eu não ia arrumar nenhum outro homem com essa perereca. Aí eu falei assim, não, ele não falou isso, você tem 4 filhos com ele. Eu falei, você sabe que ele usou isso para poder te magoar, né? Porque ele vai chegar no ponto onde que vai chegar para magoar, exatamente. Claro. Ela falou, não interessa, doutora, ele nunca falou isso comigo. E ele falou para mim uma coisa que me marcou muito, eu nunca mais vou arrumar ninguém? Como assim nunca mais vou arrumar ninguém? É agora que eu quero resolver isso. Aí então elas vêm com uma sede, sabe, de resolver a situação, mas por quê? Porque um parceiro de 15 anos falou uma coisa que nunca falou na vida para ela. Mas a gente sabe que é para ofender, né? Não é uma coisa, talvez nem queria ter falado, mas falou naquele momento de calor, porque os processos de separação são muito dolosos, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida. Quando você chega lá e você olha, você consegue realmente identificar que existe um problema ou é um problema da cabeça da pessoa em relação a isso? Porque talvez, muitas vezes, está muito mais em querer resolver uma ofensa do que em resolver um problema. Essa pergunta sua foi muito boa e muito bem colocada, porque assim, quando a gente fala da percepção da pessoa e do que ela tem, trazendo esse problema e do que a gente profissional está vendo. Claro. Eu já tive uma paciente que chegou lá assim, eu tenho que fazer tudo aqui. Eu tenho que tirar pele, excesso de pele, não sei o que lá. Dessa paciente em si, sim, ela tinha excesso, realmente ela era indicação para ninfoplastia. Certo. Mas teve uma outra que chegou e falou assim, não, doutor, eu quero fazer porque eu tenho muito excesso de pele, não sei o quê. Quando ela deitou na maca que eu fui lá, eu falei, você não tem excesso de pele. Você não tem indicação para ninfoplastia. Você não tem a pepeca flácida. É aquela pessoa compulsiva por procedimentos. Okay. Ela não tinha nada. A pepeca era toda bonitinha, fechadinha, colágeno no lugar certinho, não tinha pele sobrando por dentro. Mas é aquela pessoa que ela já vem porque quer fazer, porque já faz estética no corpo todo e quer fazer procedimento. Então aí você tem que dar um freio nessa pessoa. Falar assim, olha só, não tem indicação para ninfoplastia, não vou fazer. Até porque não vai gerar o resultado que você quer. Não, vou fazer, eu vou fazer um trabalho, queimar uma pele que nem tem para poder fazer esse trabalho. Aí vou gerar um processo inflamatório sem necessidade. Então, eu também falo, se tem que fazer, eu falo, e se não tem, eu falo, não, você não é indicação. Perfeito. E outra coisa, a sua pepeca está ótima, fechadinha, bonitinha, não tem excesso de pele, não tem por que colocar bioestimulador de colágeno aqui, até porque ela está bem justinha. Ok. E ela estava cheinha. O que a gente pode trabalhar aqui? Uma estética regenerativa. Trabalhar a qualidade de pele. Melhorar a qualidade de pele para uma pós, né? Para um futuro, aí, uma pele ficar mais flácida. Mas agora não é um protocolo para se preocupar. Então, assim, a gente tem que saber também falar não. Porque tem umas coisas que as pessoas veem que elas querem fazer coisas assim, absurdas. E que a gente sabe que não precisa. Tá certo. Deixa eu pegar as perguntas que o pessoal mandou aqui. Ai, meu Deus. Porque até agora eu não usei essas perguntas. Não? Então agora eu vou descobrir o que mandaram aqui de pergunta para você. Que medo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem um monte, tá? Só para te avisar aqui. Deixaram um monte de perguntas. Deixa eu até beber uma água, porque eu já até fiquei nervosa. Tá ótimo. Para quem tem vergonha do próprio corpo, seja por peso, estética íntima ou traumas, por onde começar a recuperar a vida sexual? A pessoa chegou com traumas de todas as formas? Por onde você começaria? Primeiro pelo psicológico. Primeiro pelo psicológico. Eu tenho que entender
o porquê disso tudo, Ok. a causa, colocar a pessoa no seu prumo. Né? Ela vai entender quem é ela nessa vida, o porquê que ela tá, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela tem que se gostar primeiro. Ok. E aí ela vai, claro, demandar, porque as pessoas que elas vêm com problemas psicológicos, elas nunca vão ficar satisfeitas, por mais que elas façam vários tratamentos estéticos. Você sabe que tem uma... Aqui eu vou colocar uma coisa para você que eu acho que é... Eu acho que eu nunca vi uma definição. Eu acho que eu nunca vi nem alguém falando sobre. Não sei até que ponto que você pode dar uma opinião sobre isso. O que é uma relação sexual normal? Em termos de relação, em termos de duração, em termos de prazer. O que é normal? Tipo, porque tem gente que vai falar que 5 bons minutos é muito bom. Outras pessoas acham que é um trauma porque não consegue ficar 1 hora. Nossa, eu tenho vários. Tendo uma relação sexual. Então, eu acho que existe também um pouco de trauma de entender o que é uma relação sexual normal. Hoje a gente vê, assim, dentro dessa nossa atualidade ali, que as pessoas têm transado menos. Perfeito. Né? A relação sexual, ela se define o quê? No convívio com a pessoa, Ok. no que você tem de parceria do seu lado. Porque relação sexual, transar por transar, você sabe que hoje tem muito e todo mundo tem a qualquer momento. Então, assim, é a qualidade, o que você quer para a sua vida. Eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu quero ficar 1 hora. Mas aí sua parceria vai conseguir ficar 1 hora nessa relação sexual? É prazeroso 1 hora? Ou você só quer mostrar para você e para outra parceira que você é capaz. consegue ficar 1 hora? Até porque o homem, se ele fica muito tempo em ereção, principalmente mais de 1 hora, ele pode ter um problema de priapismo. Sim. E Sem aí, contar que é uma atividade física, né? É uma atividade física. Então, você tem que ter preparo para tal situação. Tal situação. Ok. Ah, doutora, eu ejaculo com 5 minutos. Falei, ótimo, está dentro da normalidade. Ejaculação dentro de 5 minutos está dentro da normalidade. Tem uma normalidade porque as pessoas acham que eu tenho que ficar mais de 10 minutos. Ok, 10 minutos é ótimo. Você conseguiu ficar 10 minutos, tá bom. Mas assim, as pessoas querem provar para outra, ou para parceria, ou para outra, que consegue ficar aquele tempo. Eu acho que é assim, é a conexão. Eu falo que sexo e fazer amor é ter essa conexão. É você ali. ter essa química, você sentir o outro, é sentir o corpo do outro, o cheiro do outro, e você viver esse momento. Isso é um sexo de qualidade. E eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante: comunicação. Né? Nossa, o que eu gosto, o que você gosta, exatamente. como você gosta, e eu acho que aquelas pessoas que não comunicam, não perguntam, não falam, não tentam ir para um lugar, para outro. E né? essa colocação, olha só, eu falei outro dia lá, eu tenho um episódio no meu canal que eu tenho Sexta 2, que eu falo só sobre casais e conexões, tenho o Papo Cueca e o Papo Calcinha. Então, é tudo sobre homem, mulher, enfim. E quando eu falo do Sexta 2, tem um episódio meu lá que eu falo o seguinte: quando você chega em casa, primeira coisa que você faz, o homem ou a mulher, primeira coisa, você vai chegar em casa do trabalho, você vai pegar o seu celular, você vai sentar no sofá e vai ficar ali vendo o que você tem na internet. É errado. Por que eu falo que é errado? Vamos mudar só a ordem. Você tem que ter essa hora sua. Eu falo que tem que ter a hora. Mas olha que bacana, você chega junto com a sua esposa. Você vai para a cozinha fazer alguma coisa. Faça junto. Não é a hora que vocês têm para conversar? Claro. É os dois juntos. Depois disso juntos, vocês fizeram uma comida. Aí vocês vão se relacionar, se amar. Então, junto também. Aí depois é a hora de cada um individual. Porque aí a conexão acontece. É a hora que você tem um tempo para conversar com a parceria. Porque muitas das vezes o parceiro, a esposa, né, enfim, eles não vão ter esse tempo porque é muito corrido o dia a dia. E muitas das vezes a mulher chega do trabalho, ela vai para fazer a comida, ela vai fazer não sei o quê. E por que o homem não vai cuidar das crianças? Por que o homem não chega na cozinha junto? Vai lá, mesmo que seja um dia de semana, vai abrir um vinho, mas como é que foi seu dia? Vamos lá conversar, quer ajuda aqui e tal. E ali rola toda essa questão da comunicação. Claro. E dali vai para a área sexual, já vai mais
mais leve, né? Porque você já conversou, já resolveu o que tinha que resolver, e aí é onde você tem a conexão. E depois eu falo, aí você vai para a sua área individual, que aí você, com o seu telefone, com a sua vida, com os seus afazeres, com os seus e-mails, porque você já teve sua vida o dia inteiro e você não estava com a sua parceria. Então, eu acho que assim, a comunicação, principalmente nessa parte também, de dizer o que você gosta e o que não gosta, isso é muito importante. Porque muitas das vezes você fica num casamento, num relacionamento, a vida toda... Às vezes sentindo uma dor que você podia ter falado, isso eu não gosto. Ou isso eu não gosto, isso eu não quero. Ou tipo assim, nunca gostei de sexo oral. Meu esposo gosta de ter sexo oral comigo. E aí, você nunca falou para ele, como é que ele vai saber? Exato. Então, assim, você tem que falar. Eu não gosto, e aí? Eu não sinto a vontade. Tem gente que não gosta. Né? Eu não gosto dessa posição. Essa posição me faz mal, eu sinto dor. Por que não falar? Vamos fazer desse jeito hoje? Eu falo sempre isso com os casais, eu falo sempre isso nos meus episódios, porque isso é importante na relação sexual. Muitos casamentos e relacionamentos acabam por falta de comunicação. Eu tinha uma terapeuta que falava muito que relacionamento não é bola de cristal. Então, não é porque você está com uma pessoa que obrigatoriamente você fala assim, eu conheço a pessoa que eu estou. Não é uma verdade. Se você não perguntar certas coisas para essa pessoa, né, como que ela gosta, você nunca vai resolver o problema. Eu acho que você vai viver a vida toda com essa pessoa, você não vai conhecer a pessoa. Eu tenho um amigo de faculdade, Clésio, beleza? Nós estamos aí. E ele me falou uma vez, há muito tempo atrás, que às vezes você tem que perguntar, porque, por exemplo, você pode ir lá todo dia e falar assim, olha, todo dia eu te trouxe uma joia, todo dia eu te trouxe uma joia. E até que um dia a pessoa chega e fala assim, mas eu queria receber uma flor. Eu não queria uma joia. Eu queria uma coisa muito mais simples, um gesto muito mais diferente, e eu acabo não recebendo. E você dando aquilo que você acha que é o melhor. Não necessariamente o que a pessoa acha ou o que a pessoa quer. Por não perguntar, por não chegar ali, sentar e falar, e aí, o que você gosta? O que você quer? Esse tipo de coisa. Isso é muito importante, né? Porque hoje os relacionamentos estão muito vazios, né? As pessoas, elas não têm essa interação. Eu vejo como que está difícil hoje. E terminam e separam por muito pouco, por conta de falta de paciência, né? Você sabe que eu ando com a minha esposa no shopping, muitas vezes, né? E eu já falei para ela, falei assim, vamos combinar uma coisa, quando você quiser ganhar alguma coisa tal, e a gente vê andando no shopping, você passa e me dá um belo cutucão, fala assim, olha, isso aqui eu achei muito bonito, muito legal. Obrigada, gostei dessa... Você entendeu? E eu já, legal, próximo, né, presente, já sei aonde é que eu tenho que procurar, o que eu tenho que dica procurar. Boa, hein, porque, gente, já pega aí. Sabe o que acontece? Às vezes você chega ali na véspera sei lá, do dia dos namorados, do aniversário de casamento, e fala, o que eu vou dar? O que eu vou dar? Porque eu já estou com essa pessoa há tanto tempo, o que eu vou dar? Já tem mais tudo, fácil. né? Você chega ali e fala. Eu falo para ela, eu sou meio tapado, então você tem que me dar um toque bem dado, sabe? Tipo, tá vendo isso? Isso eu gostei. Isso aqui, tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Eu acho que tem que ser mesmo. Mas eu acho que é legal isso. Vocês mulheres percebem mais do que nós, né? Nós, se vocês não derem um cutucão bom, a gente não passa desapercebido. E muitas das vezes, assim, eu vejo quanto... O homem, ele não tem essa percepção tão clara assim. A mulher vai lá e faz um cabelo, faz alguma coisa, e o homem não percebe, porque às vezes o dia a dia também é tão corrido. Ele não tem essa percepção apurada. Desculpa, vocês mudam às vezes meio centímetro para lá, então... meio centímetro para cá. Mas às vezes elas ficam bravas, as mulheres ficam bravas porque assim, vocês não olham. Por falta de elogios, por falta de uma série de outras coisas. Né? Então, assim, mas eu acho que é muito do homem isso, né? A mulher, ela é mais perceptiva, a mulher, ela é mais delicada nos detalhes. Eu acho que Deus não deu tudo para o homem, não, tá? Não, Ele dividiu aí, né? Então, vamos lá. É que vocês colocam uma sandália laranja, outra laranja também, e só vocês enxergaram uma diferença de cor ali. Para mim, tá tudo a mesma coisa, né? Tudo bem. Não, eu sei, eu entendo isso. Eu até falo às vezes que tem pacientes minhas, mulheres que chegam e falam assim, não, porque ele não percebeu, ele não percebe as coisas em mim. Eu falei assim, mas mudou muito? Não, mudei muito, eu não sei o quê. Aí ele fala assim, mas não vi nada de diferente, para mim tá do mesmo jeito. O que ela mudou, doutora? É aquilo que você falou, 1 centímetrozinho do cabelo, cortou um detalhe, fez uma franjinha. E para o homem é muito pouquinho, né? Mas assim,
é interessante o homem ter um pouquinho mais de delicadeza, de tato, né? Eu concordo com porque, você. né, para dar uma agradada ali na esposa. Mas né? eu vou também, tem os dois lados, aquilo que nós falamos sobre comunicação, né? Também. Não custa nada você chegar ali e falar assim, então, eu passei no cabeleireiro à tarde. Isso você já está, teoricamente, falando, dá uma olhada para cima, vê se você vê algo de diferente, Não, né? Fica mais fácil. Eu posso dizer isso lá em É. casa. O meu, ele não percebe não, tá? Então, eu já tenho que falar assim, olha só, tá vendo? Eu acabei de fazer o cabelo, gostou? Eu já Mas você chego pode assim. ser um pouco mais delicado e falar, você sabe que eu passei a tarde no cabeleireiro? Mas eu não vou passar a tarde que eu nem tenho tempo. Não, né, mas você doutor? dá uma passadinha ali. Você sabia que eu dei uma passada aqui na manicure? Mas você já dá uma olhada, olha só que coisa, né? Então tem uns toquezinhos indiretos também que mais podem fofinho, ser mais né? fofinhos, Ah, né? tá, Tal. pode Tapar na cara deixar. só de vez em quando, né? Só na hora H, hein, gente? Mas voltando aqui, deixa eu ver aqui. Eu escolhi mais uma das perguntas que mandaram Das aqui para nós. perguntas incríveis. É. O preconceito contra pessoas obesas atrapalha mesmo a forma como elas se relacionam sexualmente? Olha, eu tenho um paciente meu que ele tem uma autoestima top. Mas a obesidade no global atrapalha muito a autoestima. Atrapalha. Só que eu falo que ele é fora da curva. Perfeito. Eu nunca vi aquilo. Ok. Ele chegou no consultório, bem obeso, e eu perguntei sobre a vida sexual, como é que era o relacionamento dele. Ele falou, não, estou ótimo, tenho várias mulheres e eu me relaciono muito bem, funciona tudo ótimo, eu não tenho problema com nada. Ok. Aí eu falei, tudo bem, mas vamos lá pontuar aqui. Né? Que aí eu fui falar da parte corporal. Mas ele tinha uma autoestima. É claro que isso não são todos. A gente sabe que isso afeta. Mas hoje até que tem tido uma corrente, né, de tentativa de aceitação da obesidade, tentativa de aceitação de ter autoestima mesmo, fora de um padrão de beleza ali colocado, né? Tanto é que a gente bate muito aqui no podcast sobre a diferença entre a autoestima, você se sentir feliz, você estar bem e a doença obesidade. Isso aí. Né? Então, quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando de uma doença. Quando você está falando de autoestima, de outras coisas, nós estamos falando de situações muito mais emocionais de como você se sente. Sim. Não necessariamente da doença. Mas, voltando, e os outros? Você acha que a maioria vem com algum tipo de queixa para você? Sexual, esse tipo de coisa? Eu não tive. Eu vou falar bem sinceramente para o senhor assim, que eu não tenho esse questionamento de pacientes meus. Perfeito. Né? Assim, todos que vieram, não sei se estavam mentindo, né? Bom, mas disseram que se relacionam bem, têm vida sexual ativa, mas que queriam dar uma melhorada. Ok. Teve outros pacientes que eu falei que... Teve um que eu falei com ele que eu realmente não conseguiria fazer no dele, porque ele estava muito além do peso e mesmo que eu fizesse, ele não ia conseguir puxar para fora. Perfeito. Mas, assim, não veio com uma queixa de problemas emocionais ou de relacionamento. Então... Você começou me falando lá atrás que você começou a fazer sexologia porque combina extremamente com a área onde você atua hoje, correto? Sim. Perfeito. Então, olha só. Agora você está me falando que você acha que a maior parte dos pacientes, quando te procuram, eles não veem um problema sexual, apenas ali o problema físico. Você acha que isso é verdade ou você acha que isso é mentira? Então, nesse caso do obeso aí que a gente estava falando, e alguns pacientes que vieram, eles não me pontuaram. Mas Perfeito. sim, tenho muitos pacientes que vêm por problemas também sexuais. O que é legal, porque você consegue pegar, Sim. consegue pegar sim, ali, sim, dar uma sim, olhada. sim, consigo entender, consigo Eu acho que ver. isso é muito importante. Pacientes que têm problemas de disfunção erétil, que muitas das vezes querem fazer o procedimento, e eu tenho que ser muito clara para eles. Por quê? Tem problema de disfunção, o pênis não sobe, não é o procedimento que vai resolver essa situação. Ok. Então, eu tenho que ser muito claro. Por isso A que não eu ser pergunto. que a disfunção esteja relacionada a isso, diretamente. Porque assim, quando ele já vem com um problema de disfunção, ele tem muitos fatores ali que podem estar trazendo essa disfunção. Ok. Obesidade, diabetes, ansiedade, estresse, idade. Tudo isso acomete um homem que tem a disfunção. Perfeito. Muitas das vezes pode ser tratamentos, né, paliativos,
Pode ser uma prótese que a gente tem que delegar esse paciente, ou muitas das vezes a gente trabalhando até o preenchimento, ele pode sentir uma melhora na questão da libido, porque a gente sabe que a cabeça comanda tudo. Com certeza. E ele ter uma melhora nessa função. Até porque o Botox que eu faço aplicação no pênis, ele melhora o influxo sanguíneo e melhora também a questão dessa funcionalidade na área de tratamento para a disfunção. Nós esquecemos de falar disso. Você faz Botox no pênis? Faço. Porque o Botox, ele trabalha esse relaxamento da musculatura. Ok. Então, ele traz esse pênis mais para fora, mais exposto. Ok. E melhora-se também o influxo sanguíneo. Em estudos recentes, a gente vê o quanto que tem contribuído para a disfunção erétil. Não é um tratamento isolado, mas ele tem contribuído para a disfunção. Principalmente quando relacionada mais a essa parte emocional. Também, porque o paciente que ele já vem com essa queixa, Certo. ele já acha que não vai conseguir mais ter relação, que já tem problema que a potência não é a mesma. E quando você trabalha esse paciente, você já planta ali todo um processo para ele começar a trabalhar isso também na cabeça dele. Ok. Mesmo, claro, se for um problema de doença, disfunção erétil, a gente sabe que é uma doença. Mas se for uma coisa mais relacionada ao emocional, a gente consegue sim trazer um trabalho bem legal para esse paciente. Que bacana. É muito legal, assim, o quanto que os pacientes meus me relatam uma melhora depois do procedimento. Porque a gente sabe que melhora esteticamente, sim, funcionalmente também melhora. Então, a gente vê casais que chegam mais ativos, casais que melhoram o relacionamento. Eu tive um paciente que a gente sabe que realmente, assim, falando do procedimento, ele não vai tratar um problema de falta de libido, né? Mas ele vai ocasionar como é que fala? Um start. Né? Esse paciente ele estava talvez apagado e aí a gente faz um procedimento, querendo ou não, ele olhou para o pênis dele, olhou para o espelho, viu diferente, ele já começa a ter uma outra percepção do órgão genital. E querendo ou não, ele traz isso mais à tona, sabe? Ele fica mais seguro, mais confiante. Ok. Então, o que isso é importante, tudo, né? isso tudo muda. Então, assim, eu falo que a gente vai além da estética. Né? E você dá mais confiança para a mulher também? Você acha que ela ganha muito mais confiança depois do tratamento? Da mulher fazendo o O tratamento? que ela mais ganha? A mulher, ela ganha estética. Ela ganha estética. Você acha que ela ganha melhora a tudo isso? sensibilidade na hora do toque. Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha a estética nessa área genital da mulher, a gente vê uma melhora também na questão da sensibilidade. Então, assim, relatos de mulheres que sentiram melhores na hora da relação, sentiu que ficou mais justinha, que o próprio bioestimulador bioestimulou e que ela sentiu, até na hora de estar ali no banho, passando a mão, sentiu mais sensações diferentes, porque, querendo ou não, bioestimula todo esse processo. Então, na verdade, você aumenta a sensibilidade da vagina. Aumenta também. Você acha que essa flacidez ela vai piorar essa sensibilidade? Também, com certeza. Com certeza. E eu falo isso por mim. Eu já fiz também estética íntima e eu vi o quanto que isso também melhorou na minha área. Eu estou na menopausa, então, assim, mulher na menopausa, eu sei que a gente sabe, mulheres que estão na menopausa, o quanto que a gente passa por dificuldades de vários sentidos, no humor, né? Às vezes na atrofia, sensibilidade na dor, e o quanto que eu fiz o bioestímulo eu fiz não, né? Na verdade, um profissional fez, e eu senti muito mais sensibilidade e melhor na hora do toque. Então, assim, realmente melhorou bastante. E você acha que a reposição hormonal tem que ser feita? Não, tem. Isso aí não tem acordo. Eu falo assim... Claro que nem todos têm essa disponibilidade, porque a gente sabe que precisa fazer um acompanhamento, mas quem dera se todo mundo fizesse reposição hormonal. Isso deveria ser uma coisa assim, tá no SUS obrigatória. E o SUS poder fazer, exatamente. Né? Porque assim, a mulher melhora muito, muito. Eu fiquei 2 meses sem reposição, porque eu estava em viagem e eu estou fazendo implante, né? Então, eu estava fazendo os procedimentos com medicações, enfim. Só que como eu não tenho uma disciplina, eu preferi fazer o implante hormonal, para poder ficar mais certinho. Eu fiquei 2 meses, eu fiquei com meus níveis todos baixos. Estradiol, testosterona. Funciona completamente diferente, né? Fadiga, estresse, mau humor. A mulher, ela fica
péssima. Eu acho que atinge muito mais a mulher do que o homem. Com certeza. Até porque o homem ainda vai produzindo testosterona até um pouco mais para frente. Eu acho que tem até um momento ali que ele para. Ele não para. O homem ele não para de produzir testosterona. Ele só diminui. Ele tem um déficit. A mulher, ela para de produzir. Sem contar que a mulher tem no mínimo 2 hormônios, né? O homem lida com um hormônio, que é uma coisa... Exatamente. É um pouco mais estável. Então, né? aí a gente tem... Aí o homem ganha nessa parte. Porque o homem ele só vai repondo. Ao longo da vida dele, ele vai repondo porque ele vai tendo déficit. Né? Agora, o homem, ele não entra na andropausa. A gente nem usa mais essa palavra, né? Andropausa. O homem, ele vai perdendo testosterona e vai perdendo os hormônios. Então, o homem, ele vai... É 20% que tem mais déficit de hormônios assim tão rapidamente, mas a maioria vai fazendo a reposição e ele vai tendo ao longo da vida. A mulher não, a mulher ela vai perdendo, porque ela perde, o fim da ovulação vai chegando, menstrua, aí entra na menopausa, aí é onde tem que ter a reposição. Então a mulher ela sofre muito mais. Esse bioestimulador na mulher, ele aumenta a lubrificação também? Ajuda a melhorar, ajuda a melhorar. Que é uma das coisas fundamentais ali para causar dor, para causar incômodo. Ajuda a melhorar. Principalmente ali nessa época de pré-menopausa, pós-menopausa, né? Todo esse processo que a gente faz, especialmente também a parte do laser interno, ajuda muito para a mulher que tem atrofia. Okay. A mulher que tem atrofia vaginal, é muito bom também o laser interno, porque ele melhora essa condição. Mesmo com a atrofia já aplicada. Porque o nosso problema, às vezes, é pegar aquela pessoa que já entrou na menopausa ali há muito tempo, já está ali, infelizmente, com efeitos venéreos, né? É porque degenerativos maiores. Porque o laser ele acaba causando o quê? Um atrito, né, na parte lá dentro, e ele vai fazendo esse trabalho ali. Então a paciente começa a sentir o quê? Uma melhora nessa parte genital também, que é interno. Perfeito. Que é exatamente onde que ela sente incômodo, né? Aí você tem que ver qual é a causa dela. Umas vêm porque tem afrouxamento, que quer melhorar, e outras também por conta da atrofia, que também a medicação hormonal ajuda muito. Né? Então tem que tudo saber a causa. Qual que é a causa mais comum? Da mulher procurar o afrouxamento ou o resto? Quando está com ela mais frouxa. Entendi. E aí o bioestimulador ajuda nisso? O bioestimulador, ele ajuda na parte externa. Aí a parte interna a gente trabalha o quê? É a parte do laser íntimo, que é para poder trazer essa retração. Então aí ela fica mais justinha. Ou seja, então na verdade... É um conjunto, né? É a crueldade humana, porque nós vamos envelhecendo juntos. Sim. E a mulher vai ficando um pouco mais frouxa e o homem um pouco mais fino. E a coisa está mal feita. E aí temos você, doutora Viviane, aqui para resolver. Que faz um e faz o outro. Pronto, está resolvido, o casal pronto aí. Mais 20 anos de relacionamento tranquilo. Mas é isso. Hoje eu tive um paciente que ele começou ele fazendo. Aí hoje ele foi lá para fazer o retorno e falou, não, doutora, hoje eu não vou fazer mais não, eu vou deixar para fazer o meu em janeiro. Faz o da minha esposa. Faz o preenchimento dela, que ela está querendo fazer. Ela já falou que tem um incômodo. Por quê? Porque numa conversa que eu tive com os dois, que os dois estavam juntos, e a gente fala de tudo, né? E eu fui falando da mulher também. E ela falou assim, é mesmo, doutora? Nossa, eu quero fazer isso. Entendi. Eu quero melhorar a minha área íntima. Eu nunca falei. Ela virou para ele e falou, eu nunca falei isso com você, mas eu sinto incômodo. Aí, quer dizer, naquela conversa comigo, surgiu a oportunidade dela falar que ela sente incômodo com a área genital e que ele estava apoiando ela. Então, assim, foi muito bacana. Essa interação é legal num consultório, porque assim, eu gosto muito quando vai o casal, porque os dois eles acabam se abrindo, que nunca se abriram às vezes em casa, porque é uma área muito sensível, né? Bem sensível de você chegar para sua esposa ou o esposo chegar e falar assim, eu sinto um incômodo aqui assim, 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 ou tá flácida assim, assim. Às vezes não vai. E ali no consultório você está conversando, está interagindo, está falando sobre várias coisas, e aí surge o assunto e surge o assunto e a gente faz o casal, harmoniza os dois e traz felicidade para o casal. Viviane, a conversa está excelente, mas estamos chegando ao fim. Ai, que pena. Que recado que você quer deixar para o pessoal? O que você gostaria de deixar de últimas palavras? Algum recado, alguma situação? Não tenha vergonha, acho que é o recado melhor, né? Não tenha vergonha. Eu acho que a gente tem que aprender a procurar, como tudo é se cuidar, né? Eu acho assim, não tenha vergonha do seu corpo. A gente tem que começar a trabalhar e olhar para o homem e a mulher, olhar para eles de forma diferente. Porque, assim, o corpo é nosso.
mas tem que cuidar, porque não envelhece só essa parte aqui, a outra parte também. Então, assim, é cuidar de um todo. Ali precisa ser cuidado. Porque, querendo ou não, o outro usufrui, né? Claro. Então, se usufrui ele bonitinho, né, todo no lugarzinho, é muito melhor. E o prazer também, para ambos os dois, isso também recupera vários relacionamentos, tá? Então, fica a dica aí, não deixe para depois. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela conversa, foi excelente. Acho que muitas pessoas vão se beneficiar, como eu falei, acho que até eu não fazia muita ideia de tudo que a gente poderia ter de novidades, né, nessa área. Fico feliz pelo convite também de estar aqui, né, com o senhor, de estar falando com os seus telespectadores que te acompanham. É sempre bom a gente falar sobre saúde masculina, feminina e tudo que a gente pode trazer de melhora, seja na parte psíquica, na parte corporal. Então, a gente está aí exatamente para isso, né? Trabalhar mente e corpo. Perfeito. Doutora Viviane. Obrigada. A todos vocês, até a próxima. Como sempre, nós vamos deixar o nosso QR Code com todas as nossas mídias sociais. Para todo mundo que quiser mandar uma pergunta, a gente envia para a doutora Viviane. Sim. Vamos deixar as mídias da doutora Viviane para quem quiser acompanhar, para quem quiser ou precisar, quem quiser fazer uma consulta, ela está à disposição, inclusive atendendo aqui em São Paulo, como ela disse, então para quem precisar. E muito obrigado a todos, obrigado pela audiência. Obrigada. Até semana que vem.